Pois é, a articulação política acaba no Brasil passando pela discussão a respeito da ocupação de cargos no governo. E a respeito disso, os ministros militares garantem que o presidente da República não vai negociar em troca de votos para aprovar a reforma da Previdência. Quem vai contar para a gente bastidores é a Andréa Sadi, que hoje fala lá de São Paulo. Oi, Sadi, boa tarde para você. Pois é, para aprovar a reforma, alguns parlamentares querem que o governo aumente o que a gente pode chamar de cota, né, de participação em cargos públicos. E aí, como é que fica? Leila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Fica assim, compasso de espera. Não é só um problema de articulação política o que a gente está vendo hoje ali na Câmara dos Deputados, é um problema de comunicação também. Eu estava acompanhando alguns governistas, até comentando com a Natuza, que vai falar daqui a pouquinho sobre essas declarações dos deputados do governo dentro da Câmara, e me impressionou como eles traduziram exatamente o sentimento da cúpula da Câmara. Não adianta o ministro Onyx Lorenzoni vir a público falar que vai sentar e vai liberar cargo assim, assado, se o presidente da República não entrar de corpo e alma na reforma da Previdência, inclusive nessa discussão sobre a distribuição de cargos. Eu contei aqui no começo da semana que o Rodrigo Maia teve ali uma irritação por conta das críticas nas redes sociais a ele, críticas que ele vinha atribuindo a apoiadores do presidente e principalmente a um dos filhos do presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Depois ficou claro que isso sim tinha ali uma digital de Carlos Bolsonaro, quando ontem ele publicou uma crítica pública a Rodrigo Maia. Rodrigo Maia já estava incomodado com essas críticas anônimas nas redes sociais e ameaçou até não receber a proposta dos militares sobre a Previdência. O presidente Bolsonaro, então, foi pessoalmente entregar isso à Câmara. Eu contei que, naquele momento, aquilo foi visto como um gesto positivo. Aquilo foi no comecinho da tarde, ali da quarta-feira. Depois a gente acompanhou a discussão entre o Rodrigo Maia e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. E depois, Leila, por isso que eu falei em comunicação, acabou a comunicação. O presidente Bolsonaro não conversou com o presidente da Câmara sobre isso. Muito pelo contrário, Carlos Bolsonaro ontem publicou uma crítica a Rodrigo Maia sobre este assunto, o pacote anticorrupção do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e não teve nenhuma conversa do presidente Bolsonaro com Rodrigo Maia. O que Rodrigo Maia vem dizendo já não é de hoje. Ele diz o seguinte: ele não é o dono da Câmara dos Deputados, ele não é o dono dos votos. O governo precisa de votos, precisa fazer essa articulação. Rodrigo Maia falou isso, inclusive, para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Quando a gente acompanha ele publicando hoje nas redes sociais que ele sempre vai apoiar a reforma da Previdência, ele só está reforçando o que ele sempre disse. Olha, a minha agenda sempre foi a reforma da Previdência, não é neste governo. Foi no governo do presidente Michel Temer, foi no governo da presidente Dilma Rousseff, sempre estava ali defendendo isso. Esse é o ponto de encontro, na verdade, entre o governo Bolsonaro e o presidente da Câmara. Ele já falou isso, inclusive, durante a campanha eleitoral, que ele apoiava o governo Bolsonaro, após a eleição, na agenda econômica. É isso que ele está tentando fazer. Agora, quando ele reclama, o que ele diz é: eu tenho que ficar com a articulação pelos cargos, pelo que o presidente Bolsonaro chama de velha política, e os parlamentares reclamam a ele, e o presidente diz que não vai abandonar o discurso de campanha, que é o da velha política, do toma lá da cá. Hoje, Leila, de fato, eu conversei com alguns ministros da ala militar do governo, e eles me dizem isso: não tem abandonar, não tem recuar nesse discurso do presidente Bolsonaro, porque eles acreditam que o presidente tem sido pressionado a recuar de várias coisas, disso ele não abre mão, dessa negociação na nova política, como ele chama, e defendeu, inclusive, o ministro Moro dessa confusão com o Rodrigo Maia, mas até agora não teve nenhum tipo de conversa dele com o presidente da Câmara.